base para o Ano Nacional do Laicato é o documento 105 da CNBB, Cristãos, Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra e Luz do Mundo. Logo na introdução, nossos pastores dizem da alegria que tem de se dirigir ao laicato, cristãos, leigos e leigas, homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, idosos, solteiros, casados, viúvos, viúvas, todos aqueles batizados, crismados, que têm uma vocação, uma identidade, uma espiritualidade, uma missão como igreja, especialmente no mundo. No item 10 da introdução, os nossos pastores já dizem que o presente documento tem como perspectiva a afirmação dos cristãos leigos e leigas como verdadeiros sujeitos eclesiais na igreja e na sociedade. Também na introdução vão dizer que vão dar duas ênfases. A primeira é exatamente no mundo. Olha aí, queremos enfatizar a índole secular que caracteriza o ser e o agir do leigo. É o mundo, é na família, no mundo do trabalho, da economia, da política, da ciência, das artes, da técnica, da comunicação, todo o mundo, todos os âmbitos de atividade humana. E uma segunda ênfase que os nossos pastores dão é que além da índole secular, ou seja, dessa presença e ação no mundo, também queremos enfatizar que os cristãos leigos e leigas são chamados a participar na ação pastoral da igreja, no corpo eclesial, como membro deste corpo, Então, tanto no corpo eclesial, como especialmente no mundo, nas realidades do mundo, os cristãos leigos e leigas. Também na introdução, os nossos pastores vão dizer que há muito que se fazer ainda, Há um caminho longo, mas estão dispostos. E vai dizer que estamos motivados pela proposta da igreja em saída, em chave missionária, como vive, ensina e propõe o Papa Francisco. Então é nessa dinâmica da Evangelii Gaudium, da Amoris Laetitia, da Laudato Si, esses documentos tão importantes, e agora sobre a santidade nos tempos atuais. É nesse tempo de Francisco que esse documento foi escrito e colocado para nós todos na igreja. Bom, os bispos terminam a introdução dizendo que usam o método ver, julgar e agir. E assim que fizeram. O capítulo 1 inteirinho é o ver. Como é que está a realidade? Que mundo é este? O cristão leigo, sujeito na igreja e no mundo, as esperanças e as angústias da realidade atual. Então todo o capítulo 1 é o ver, o capítulo 2 será o julgar e o 3 o agir. Sobre o primeiro capítulo, em rápidas palavras, vale aí um aperitivo, depois tem que pegar o texto base, o documento 105. Os nossos pastores dizem que o mundo e a história da humanidade são o grande campo da ação do amor de Deus. Para o Concílio Vaticano II, a igreja está dentro do mundo, não fora, nem ao lado, nem acima e nem contra o mundo. Olha que interessante, a igreja está presente no mundo, foi enviada para que o mundo seja salvo como o próprio Jesus, não é isso que São João nos diz? Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho para que o mundo seja salvo. Depois Jesus vai dizer: assim como o Pai me enviou, também vos envio. E nos enviou a igreja, os pastores, os ministros ordenados, mas também os cristãos religiosos, cristãos leigos e leigas, institutos seculares, das pastorais, dos movimentos, das associações, do mundo da política, do trabalho, da cultura, do mundo em geral. Então os bispos vão falar sobre o mundo, como é que está o mundo hoje. Vai nos mostrar aqui esse mundo globalizado, está aqui o campo específico do cristão leigo, o mundo, a vocação própria do leigo, impregnado do Evangelho, é estar no meio do mundo, nas suas tarefas variadas, do dia a dia, do cotidiano. E mostra, como o mundo hoje está, globalizado, com a sua base fundamental num sistema tecnológico, jurídico, econômico, financeiro, também a questão da cidade, do campo, mostram também a questão cultural que muda. Estamos numa mudança de época, diz os documentos da igreja, não é isso?
a globalização, a lógica individualista do mundo hoje, e chamam a atenção aqui no número 71. Vivendo neste mundo, o cristão que não tem a consciência de ser sujeito, corre o risco da alienação, da acomodação e da indiferença. Está vendo como é importante? Vai chamar a atenção das características dessa lógica individualista, as contradições desse mundo globalizado, é o que nós estamos vivendo na pele. O mundo todo, mas de modo muito especial o Brasil. Essas desigualdades sociais, essas injustiças, violência, corrupção, não é isso? Essa questão toda, a destruição do planeta. Então isso tudo é na parte do ver. Só que eles não vão ficar só no ver, não, né? Eles vão apresentar também o julgar, a iluminação com a palavra de Deus e depois também o agir.